Bom dia, conectados em Cristo, aqui nesse sábado, dia 6 de junho. Estamos aqui para trazer mais um Evangelho do Dia, onde você já pode deixar o seu like, compartilhar o vídeo, para que o Evangelho chegue ao maior número de pessoas. Então vamos ao Evangelho. Hoje está em Marcos, capítulo 12, versículo de 38 ao 44. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E ele lhes dizia em sua doutrina: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentado nas praças públicas e de sentar-se nas primeiras cadeiras nas sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram os bens das viúvas e dão aparência de longas orações. Estes terão um juízo mais rigoroso. Jesus sentou-se defronte do cofre de esmola e observava como o povo deitava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Chegando uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas no valor de apenas 1 quadrante. E ele chamou os seus discípulos e lhes disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou mais do que todos os que lançaram no cofre, porque todos deitaram do que tinha em abundância. Esta, porém, pôs da sua indigência tudo o que tinha para o seu sustento. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje já começa falando para que a gente se guarde dos escribas que gostam de andar com roupas compridas e de ser cumprimentado em praças públicas, que gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas, enfim, daqueles que gostam de aparecer. Para que a gente tome cuidado com pessoas assim e que também a gente se vigie para que não sejamos nós as pessoas que gostam de aparecer, né? Hoje em dia, num mundo tão moderno, num mundo em que a gente se mostra tanto, né, nas redes sociais, em muitos meios, às vezes nós estamos aqui com esse trabalho de evangelizar via internet, né, esse contato que não é físico, e muitas das vezes a gente pode usar do nosso dom uma coisa particular minha, como se fosse minha, e não como um dom dado por Deus, emprestado por Deus, porque o dom de anunciar a palavra de Deus é um dom emprestado de Deus, é um dom que Ele colocou à minha disposição. E muitas das vezes o nosso ego se sobressai, então que nós tenhamos cuidado para que não sejamos como esses que gostam dos primeiros lugares, que gostam de ser cumprimentados em praças públicas, porque tudo aquilo que eu venho falar da palavra de Deus ou ajudar alguém a encontrar um caminho, uma direção, seja qual for a minha missão dentro da evangelização, dentro do caminho de Deus, que seja para levar a Cristo e não para que o meu nome se sobressaia, e sim para que o nome de Deus se exalte, porque aqui no início do Evangelho fala que estes terão um juízo mais rigoroso. Então esse é o primeiro ponto do Evangelho que eu gostaria de destacar, para que nós possamos ter cuidado tanto com tipos de pessoas assim, quanto em não sermos assim. O segundo ponto é tão lindo que Jesus estava diante do cofre das esmolas e observava que os ricos depositavam ali grandes valores. Não sabemos se de coração ou se para chamar a atenção, né, que estavam ali depositando os seus grandes valores para ser colocado à disposição dos necessitados. E aí chega uma viúva e deposita apenas 2 moedinhas quase sem valor. E Jesus usa dessa cena para ensinar os seus discípulos e diz: aqueles ricos deram tudo o que sobrava
Eles deram grandes valores porque sobrava. E essa pobre viúva deu tudo o que ela tinha. Ela, que deveria viver de esmolas, né, que é o que a gente vê na Bíblia, sempre as viúvas são colocadas como alguém que passa por necessidade, um necessitado. Ela ali se coloca na condição de doar o quanto que ela tinha, somente aquilo para viver, né? Ela deu tudo o que ela tinha. E Jesus nos faz refletir com essa viúva quantas vezes nós temos dado só aquilo que não nos faz falta. Isso na nossa vida cristã, isso na nossa vida também como irmãos, na nossa vida particular, também no nosso segmento aí de fazer caridade, que nós possamos doar mais aquilo que nos fará falta, talvez, porque esse sim é o dom de doar. Doar tem que ser um ato de coragem. Às vezes você pode cansar da sua missão, poxa, mas isso está me tomando tanto tempo, isso está me pesando, e às vezes é preciso esse tipo de entrega, coragem, para doar aquilo que você talvez não teria nem capacidade de doar, mas a grande experiência de doar é aquilo que vai te ferir talvez a alma, porque aquele que doa tudo o que tem, ele acredita no milagre do Senhor. E essa viúva que precisava receber do outro do que tinha. E aí a gente pode olhar para a nossa vida e ver o quanto nós temos para doar. Quantas vezes a gente tem medo de doar, a gente tem medo de se entregar, porque o Senhor, Ele quer fazer muito mais na nossa vida, Ele precisa nos usar muitas das vezes, mas o nosso ego, às vezes, interrompe a ação de Deus na nossa vida. Hoje, que esse evangelho dessa viúva possa trazer em nós uma grande reflexão, para que assim como essa viúva teve essa coragem de doar tudo o que ela tinha, que nós possamos também doar a nossa vida ao Senhor, doar a nossa humildade, porque o ato de doar tudo o que ela tinha foi um ato humilde. Ela poderia ser olhada, ela não pensou que aquilo era tão pouco. Ela poderia talvez pensar na discriminação que poderia sofrer com aquela doação, mas ela não pensou isso. Ela pensou, eu vou doar o que eu tenho. E o que hoje você tem, o que eu tenho, que parece tão pouco, mas é esse pouco que o Senhor quer fazer muito. Que você reflita esse evangelho de hoje e que tenha um ótimo sábado e que esse evangelho possa acrescentar na nossa vida cristã nesse dia de hoje. Amém? Obrigado, um bom dia para todos.